Vamos falar agora com a moça que veio de Sergipe. A Edna Maria Matos Antônio. A Edna veio especialmente de Sergipe para participar do evento. E a gente vai arrumar um presente para você especial. Se a organização do evento, se a Web TV não der, a gente... Alexandre, temos um presente para a Edna? O Alexandre abana as mãos desesperadamente, dizendo talvez. Essa é uma resposta bem universitária, né? Talvez, é possível. Vamos arrumar alguma coisa para você. A Edna escreveu o livro A Independência do Solo que Habitamos, Poder, Autonomia e Cultura Política na Construção do Império Brasileiro. Sergipe, 1750-1831. Edna, agora sem brincadeira e brincando, é um prazer te receber. Acho muito legal você ter vindo de Sergipe para conversar com a gente, para participar do projeto aqui com a TV Web. Eu acho isso maravilhoso, de coração aberto. E queria que você falasse um pouco do teu projeto. O que você estuda nessa independência do solo que habitamos? Qual que é o mote do trabalho? Então, o tema mesmo do trabalho ele foi motivado por perceber que existia uma renovação historiográfica acerca do assunto independência do Brasil. Então, a gente está convivendo aí com uma série de estudos e produções historiográficas que têm revigorado o tema e, sob a perspectiva da diversidade, tem feito releituras do nosso processo de autonomia e como se deu a separação do Brasil de Portugal. Mesmo com essa renovação, a gente percebeu que alguns temas, principalmente de perspectiva regional, ainda não estavam bem abordados ou aprofundados. De uma certa forma, a leitura sobre a independência do Brasil ainda é feita, ou era feita, pela perspectiva dos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo e ali um pouquinho, avançando em Minas Gerais, que reflete, obviamente, um pouquinho também da supremacia, do desenvolvimento econômico que essa região tem no país de um modo geral. Então, a gente, acompanhando um movimento que está repensando como a independência ocorreu em outras partes da colônia, porque não era um país ainda, e como se processou esse projeto de independência, que ele não nasce pronto e acabado, ele é gestado pelas elites a partir das suas lutas, dos seus anseios, dos seus projetos de país, independente ou não, ligado a Portugal ou não, foi que me motivou a fazer o estudo. Eu queria, então, entender como uma região do Império Português, uma região que fazia parte da colonização portuguesa na América, viveu esse momento tão intenso de discussão política e de elaboração de projetos para uma nação que estava se formando. Então, eu acho que é bem interessante pelo ponto de vista de que ainda é uma região dependente de uma outra região que é periférica. Então, nós estamos falando de uma periferia da periferia, mas que tem uma história extremamente interessante e importante, porque compõe esse mosaico de interesses e de lutas que se configurou naquele momento. Agora, pensando que nós temos alunos de história, provavelmente, que estão vendo, estão nos ouvindo, você sente que existe uma caminhada hoje para ter essa visão historiográfica brasileira a partir de outros olhares, de outros estados? A sua presença aqui acho que é uma prova disso já, mas você sente que isso é um crescente? A gente consegue identificar, sim, o crescimento dos cursos de pós-graduação, e a descentralização regional desses programas de pós-graduação no Brasil, ele tem ajudado muito. Porque algo que esses programas valorizam é justamente a realização de pesquisas locais, sem necessariamente minimizar a problemática e a profundidade que aquele estudo tem que justamente se caracterizar. Então, não é fazer uma história regional enfim, uma perspectiva extremamente minimista. É justamente relacioná-la com as questões que envolvem a configuração de uma realidade bastante complexa. E a gente está exatamente num movimento da discussão da diversidade. E, de uma certa forma, a gente projeta isso para o passado. Então, hoje, por exemplo, a gente avalia o passado colonial brasileiro justamente pela multiplicidade de experiências coloniais. Isso é bastante enriquecedor, porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai ter que compreender melhor que o Brasil é feito justamente por sua diversidade. Portanto, tema de pesquisa para os nossos alunos não falta. Não vão faltar. Ainda bem. A frase que eu escolhi para você é de um filósofo francês, o Diderot, que ele diz: a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. E eu escolhi na seguinte perspectiva, que a visão que eu tive na escola, que você provavelmente teve na escola, não só da história oficial, como a gente aprendeu, a história oficial, mas é muito mais uma história narrada por Rio e por São Paulo. Você acredita que nas próximas décadas isso vai se alterar?
A gente vai conseguir ler a história do Brasil de uma maneira multifacetada? Eu acredito que sim. A tendência é essa, porque a história, esse modelo de história, né, que pensa o seu processo por grandes padrões homogêneos, né, enfim, que existe um padrão de história que só é vivenciado por São Paulo, Rio de Janeiro, e que a história, então, não passa pela sua localidade, quer dizer, que a sua experiência histórica não é válida, esse tipo de padrão está sendo derrubado aos poucos, justamente por pesquisas, né, pelo interesse de historiadores locais, que estão revigorando as formas de pesquisa das suas próprias localidades. E isso é particularmente muito importante. Então, a longo prazo, né, não é algo efetivamente que vai acontecer rapidamente, a gente está construindo um conhecimento multifacetado, um conhecimento que parte justamente pela diversidade e que tenta, assim, né, dar um sentido, um significado para a história das localidades. Então, acho que é um movimento que está caminhando, né, está difícil a gente dizer que está consolidado, mas os programas de pós-graduação, o interesse nas pesquisas, estão permitindo que se visualize, a longo prazo, por exemplo, uma construção de história do Brasil justamente baseada nesse reconhecimento de que ele é diverso. Então, é linda, né, essa fala, né? Muito bonita. Fica registrada aqui. Você quer mandar um abraço para alguém? Deixa eu aproveitar. Eu quero. Deixa eu aproveitar. Na verdade, eu estou em São Paulo, visitando minha terra natal, mas eu estou fazendo turista, porque, na verdade, eu sou paulista e a vida, né, acabou me levando para lá, até porque minha família é de lá, né? Mas eu me formei na Unesp em Franca, na graduação, no mestrado, no doutorado, e alguém que me acompanhou durante essa trajetória foi minha professora orientadora, Marisa Sainz Leme, a quem eu agradeço muito a paciência na elaboração da tese, porque precisou de paciência, né? E na outra ponta do processo, né, tem a minha orientadora que me indicou o caminho, a outra ponta são os meus alunos, a quem eu espero, né, acompanhar nesse percurso também de pesquisa, de investigação, e que eles sejam bastante felizes. E que estão me assistindo, eu imagino. E manda mensagem, então, para a Edna. Edna, muito obrigado, tá, de coração. Agradeço.